Boa noite, família Verdade e Vida, obrigado, queridos. Aleluia, glória a Deus. Estamos chegando à nossa última mensagem desse primeiro grande bloco de quem é o homem abençoado. E eu quero nessa noite, com a graça de Deus, trazer algumas clarezas sobre a palavra de Deus no que diz respeito a esse tema. O tema da mensagem nessa noite é Felizes os perseguidos por causa do nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A partir do verso 10, oitava bem-aventurança, diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai, obrigado pela tua palavra. Uma das coisas que eu queria introduzir e começar a pensar com você é que esse tema perseguição, ele às vezes é muito mal interpretado, ele é muito mal colocado, talvez por causa de um período onde o Evangelho foi pregado em cima da apologia do sofrimento. E em função dessa defesa ao sofrimento do Evangelho, essa mensagem ela ficou distorcida. Nesse tempo, começou a se falar muito a respeito do crente, é aquele que é o sofredor. O crente é aquele que sofre. E acaba que esta palavra sofrimento, ela foi muito mal explicada e até distorcida em função do que a Bíblia está falando. Entenda que a perseguição pela qual Jesus está falando, ela não é a causa da nossa alegria. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que quando nós formos perseguidos, nós estamos felizes. Na verdade, é porque nós somos fiéis, isso vai produzir uma perseguição, e a perseguição em função da nossa fidelidade, isso produz alegria. Tem muita gente que acha que o fato de sofrer torna você mais santo, torna você mais crente, e não é isso que a Bíblia está tentando colocar. E nós precisamos entender bem esta questão da perseguição, dos perseguidos, porque a Bíblia deixa muito claro a respeito disso. Aliás, essa bem-aventurança, ela finaliza um contexto das 7 anteriores. Olha bem, deixa eu ler algumas coisas aqui para você. Essas bem-aventuranças, ela é o resultado de vivermos as 7 anteriores. Olha bem, vejamos. Primeiro, em um mundo soberbo e independente de Deus, somos perseguidos por ser humildes de espírito e dependentes da graça de Deus. Segunda verdade, em um mundo insensível aos seus erros, nós somos perseguidos porque choramos e clamamos a misericórdia pelos nossos erros. Terceiro, em um mundo onde se aplaude os fortes e autoritários,
nós somos perseguidos por sermos mansos. Em quarto lugar, em um mundo onde se satisfaz facilmente com futilidade, se preenche a alegria com futilidade, nós somos perseguidos porque nós temos fome e sede do que é justo. Quinto lugar, em um mundo insensível aos seus erros e às necessidades dos outros, a necessidade alheia e o erro alheio, nós somos perseguidos porque sermos misericordiosos. Em sexto lugar, em um mundo corrompido e maldoso, nós somos perseguidos por sermos limpos de coração. E finalmente, em um mundo violento, que valoriza o uso da força para se impor, nós somos perseguidos porque somos pacificadores. Quando você olha Jesus concluindo essa oitava bem-aventurança, dizendo assim: bem-aventurados sois vós por serem perseguidos, ele está dizendo que a perseguição, ela vai ser uma consequência de que nós estamos na contramão da mentalidade humana. A partir do instante que nós vimos anteriormente que as 7 bem-aventuranças, ela tem a ver com 7 tipos de comportamento, que vai na contramão da mentalidade humana, nós vamos ver agora que procurar viver essas 7 bem-aventuranças, ela vai produzir uma perseguição. E agora, em função da perseguição, por causa da nossa atitude para com Cristo, nós vamos viver um tempo de alegria. Algumas verdades sobre esta perseguição. Para entendermos esta perseguição, segundo a Bíblia, nós vamos precisar entender o que não é a perseguição ou o que é a perseguição natural. O que não é a perseguição que Jesus ensina, mas o que é, eu chamaria de perseguição natural. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos. Primeira perseguição, que não é a perseguição a qual Jesus se refere, mas chama-se perseguição natural. A perseguição pela falta de afeição. Não sei se você já passou por isso, uma pessoa que não vai com você, não vai com a sua cara, não gosta de você. Não sei se você já passou isso na escola, não sei se já passou em algum lugar, mas sabe aquela antipatia de graça? A pessoa não gosta de você. Um vizinho que não gosta de você, um colega de trabalho que não gosta de você, aquela pessoa que ganhou uma antipatia natural por você, não pode ver você, que ela começa a se sentir, sabe, aviltada, ela começa a lhe perseguir. Eu costumo dizer que essa perseguição é uma perseguição pela afeição. Você simplesmente não tem explicação. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. E por não gostar de você, eu não só não quero ter o bem, mas começo a te perseguir. Eu sei que você tem algumas experiências, e eu teria muitas para poder lhe contar. Mas eu me recordo de uma experiência pessoal, e assim, sobre isso, quando eu era menor, eu morava numa comunidade, e nessa ocasião, eu estava tratando algumas questões de saúde. Eu nasci com um problema de calcificação de ossos, e essa questão de ter um problema de calcificação de ossos me fez quebrar o braço por 7 vezes. 4 vezes eu quebrei o braço direito, 3 vezes quebrei o braço esquerdo, ou vice-versa, não me recordo, foram 7 vezes. E durante esse tempo, o médico me recomendou que eu não poderia mais me envolver em atividades de impacto. Eu não podia correr, eu não podia brincar, eu não podia jogar bola. Agora imagina um garoto que nasceu numa comunidade, numa favela, cujo que tem para fazer, naquela ocasião, pela falta de internet, era essas atividades físicas. E em função do fato de não praticar esportes, em função do fato de não estar envolvido com os meninos nas atividades deles, existiam muita gente, muitos garotos, que o que eles faziam era me perseguir, em função do fato de que eles não gostavam do meu comportamento. Eles não gostavam daquilo que eu fazia. Então, era uma perseguição gratuita. Me recordo, uma ocasião, era meu aniversário, e eu estava descendo para casa, vinha da escola, e 3 garotos me pararam, e
eles, tão insatisfeitos, querendo me perseguir, eles pegaram um pouco de varas assim, e eles tiraram a minha roupa e me bateram, porque não gostavam de mim. Essa perseguição não é a perseguição a que Cristo está falando. Não é essa perseguição que nos torna felizes. Pelo contrário, essa perseguição dói na gente. Aquela perseguição de graça. Não é sobre essa perseguição que Jesus está dizendo que nós seremos felizes. Em segundo lugar, por exemplo, tem a perseguição pela falta de integridade. A perseguição pela falta de integridade também não é a perseguição a que Jesus está se referindo. Quando uma pessoa não é íntegra, ela não cumpre aquilo que ela fala, ela não chega na hora quando ela diz, ela não paga as suas contas, aí chega, pastor, eu estou sendo perseguido. Não, você está sendo perseguido porque você deu razão para ser perseguido. As nossas decisões erradas, a nossa falta de integridade, ela vai produzir uma perseguição. E aí você diz assim, eu estou triste. Você está triste porque você está triste em função de que você está sendo perseguido porque você deu uma razão para isso. Então, essa perseguição pelo meu erro, pela minha falta de integridade, ela também não significa que é aquela perseguição a que Jesus se refere. Sabe, é uma coisa interessante. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso. Quando você olha a história de Davi, você percebe que os irmãos de Davi, eles tinham uma antipatia sem causa por Davi. Era uma perseguição por afeição. Até quando Davi foi servi-los, a antipatia deles era tão grande que eles diziam assim, o que você veio fazer aqui, seu presunçoso? Davi foi ali porque o pai tinha mandado. Davi foi ali porque ele foi servir os seus irmãos, levando comida para eles. Mas a perseguição, a afeição natural era tão grande. Os irmãos de Davi perseguiam ele porque não gostavam dele. Não gostavam de Davi. Era uma perseguição natural. Também me lembro de um outro exemplo. Agora, um exemplo sobre esse ponto 2 da falta de integridade. Você vê na Bíblia, falamos sobre isso, inclusive semana passada, que Absalão, ele passa a ser perseguido por Joabe, passa a ser perseguido por Davi. Absalão era filho de Davi. Mas quando você vai olhar, a perseguição que Absalão teve era fruto da sua falta de caráter. Então, ele não podia reclamar, estou sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido porque ele provocou a perseguição pela falta de integridade. Mas em terceiro lugar, outra perseguição natural, que também não é a perseguição a que Jesus se refere, é a perseguição por inveja. Inveja daquilo que a pessoa tem. Há um exemplo na Bíblia muito precioso, que é o exemplo de a vinha de Nabote. A Bíblia fala que Nabote era um homem que tinha uma vinha, e um dia o rei Acabe olhou aquela vinha e ele sentiu o desejo de ter aquela vinha. E ele quis comprar a vinha, Nabote não quis vender, e a partir dali começou uma perseguição, até que ele matou Nabote por causa daquela vinha. Essa perseguição que levou à morte de Nabote não tem nada a ver com a perseguição que Jesus falou. É uma perseguição fruto da inveja de alguém. Outra perseguição natural que também não tem a ver com a perseguição a que Jesus se refere é a perseguição pela disputa de posição. Dá um exemplo para você na Bíblia, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele foi perseguido por Esaú por causa de uma posição que ele perdeu. Não sei se você já viveu isso, e possivelmente alguns que estão me ouvindo já viveram isso. Você já ganhou uma promoção, ocupou um cargo, e a partir do momento que você entrou naquele lugar, parece que o mundo todo vem contra você porque você foi promovido. A impressão que tem é que, sabe, havia uma disputa por aquele lugar, e o fato de você ter entrado naquele lugar produziu uma perseguição com relação a você. Isso é uma perseguição natural, que não tem nada a ver com a perseguição a que Jesus se referiu.
Deixa eu andar um pouquinho mais sobre o que não é essa perseguição bíblica. Por exemplo, a perseguição por conquistas. A Bíblia conta uma história a respeito de Davi. Davi estava ali, a Bíblia diz que ele servia a Saul na casa dele. Davi era conhecido. Até que um dia, Davi ganhou uma guerra. E quando ele voltou desta vitória da guerra, a Bíblia diz que as mulheres dançavam, gritavam, dizendo assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. A Bíblia diz que a partir daquele dia, Saul começou a perseguir Davi. Porque Davi estava ocupando uma posição que Saul queria. Também não é sobre esse tipo de perseguição que Jesus se refere. E eu quero só dar mais um exemplo, tem tantos outros. A perseguição pela disputa do amor de alguém. Eita! Mexi na casa de marimbondo. Tá? Pessoas que perseguem outras porque queriam o amor de uma pessoa que está amando o outro. A partir dali começa uma perseguição. E nos dias de hoje a gente tem visto isso. A internet tem sido um instrumento terrível de divulgação desse tipo de perseguição. Mas eu quero pegar mais um exemplo bíblico, que eram os irmãos de José. Os irmãos de José, eles perseguiram José, porque eles queriam que o pai de José amasse eles da mesma maneira que amou a José. Eu falei sobre 6 tipos de perseguições naturais, que muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu estou sendo perseguido. Mas esse tipo de perseguição não é a perseguição que produz a felicidade. Não é sobre esta perseguição que Jesus diz: bem-aventurado sois vós quando perseguirem, porque está dizendo assim: a razão pela qual nós podemos ser felizes sendo perseguidos não são por essas questões naturais. Essas questões naturais, elas não produzem alegria. Essas questões naturais, elas não produzem felicidade. E para nós convivermos com essas questões naturais de perseguição, nós vamos precisar ser muito crentes. Nós vamos precisar acreditar demais, ter um espírito capaz de passar por isso, de não se afundar a respeito disso. Mas não me venha dizer que, sabe, eu sou feliz porque eu estou sendo perseguido. Não é esse tipo de felicidade que Jesus está se referindo. Se a perseguição que Jesus cita não são essas perseguições naturais, elas são as perseguições espirituais. Agora vamos ver aqui algumas perseguições espirituais da qual Jesus se baseia para poder falar sobre bem-aventurado. Eu comecei essa mensagem falando sobre 7 atitudes que, por causa desta decisão espiritual, nós somos perseguidos. Deixa eu repeti-la bem rapidamente. Primeira atitude: ao mundo soberbo, independente de Deus, nós somos perseguidos porque somos humildes. Ao mundo insensível aos seus erros, nós somos perseguidos porque choramos. Ao mundo onde aplaude os fortes e autoritários, nós somos perseguidos porque somos mansos. No mundo onde satisfaz de futilidade, onde a satisfação está em coisas fúteis, nós somos perseguidos porque nós temos fome e sede do que é justo. No mundo insensível ao erro e necessidade alheia, nós somos perseguidos porque nós usamos de misericórdia. Em um mundo corrompido, maldoso, nós somos perseguidos por sermos limpos de coração. E no mundo violento, que valoriza o uso da força para se impor, nós somos perseguidos porque somos pacificadores. Então nós vamos ver que essas 7 primeiras bem-aventuranças, o fato de vivê-la, buscar essa aproximação de Deus, isso vai produzir uma perseguição, porque isso é contramão do mundo. Mas além dessas perseguições, eu quero colocar mais algumas. Por exemplo, nós vemos na Bíblia uma perseguição por causa da fé.
por causa da pregação da palavra, por causa do testemunho. A Bíblia vai dizer que os apóstolos que testemunharam a ressurreição de Jesus e pregavam sobre a ressurreição de Jesus e manifestavam a fé, você vai perceber que eles foram perseguidos. Todas as vezes que nós nos posicionamos em ser um propagador do Evangelho, em que nós decidimos alcançar pessoas através da nossa vida, do nosso testemunho, isso seguramente vai incomodar o inferno, porque a nossa fé, a nossa pregação e o nosso testemunho, isso sim, produz uma ira no inferno. E o inferno começa um processo de perseguição, como foi feito com os apóstolos. Então, quando nós queremos entender essa perseguição, tem a ver com a fé, tem a ver com a pregação, tem a ver com o testemunho. Mas, por gentileza, precisamos ser prudentes em relação a isso. Outra coisa, havia uma perseguição, e essa tem a ver com o que Jesus disse também, que é uma perseguição fruto de uma obediência. Temos aqui o exemplo de Daniel. A Bíblia diz que Daniel decidiu obedecer às leis de Deus. Ele decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia. E por causa desta atitude de Daniel, da obediência de Daniel, Deus começou a colocar sobre a vida de Daniel sabedoria, graça. E ele continuou obedecendo, e ele continuou obedecendo, e ele foi obedecendo. E a Bíblia diz que isso produziu nas pessoas uma grande inveja, porque a obediência que ele tinha aos princípios de Deus produziu benefício na vida dele, isso produziu perseguição por causa disso. Ouça bem, queridos, você que é profissional, ouça bem, jovem, você que tem começado a sua vida, não recue em viver as coisas de Deus, se porventura as pessoas te perseguem em função da sua fé. Nosso posicionamento de fé vai incomodar no mundo espiritual. E seguramente o inferno vai começar a nos perseguir. E a hora que o inferno nos persegue por causa da nossa obediência, por causa da nossa decisão, a Bíblia diz, fique tranquilo, porque eu vou lhe dizer porque você será feliz apesar dessa perseguição. Mas ainda existe mais uma outra perseguição, a qual Jesus se refere, que nós seremos felizes se a vivermos. É a perseguição por causa das bênçãos de Deus. Você vai perceber, há na Bíblia Sagrada um exemplo muito precioso. A Bíblia fala sobre Isaac. Isaac chegou numa terra, e a Bíblia diz que era um tempo de seca. Era um tempo onde não dava nada, e a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. E a bênção de Deus veio sobre a vida de Isaac, Gênesis capítulo 26. E em função disso, num lugar onde ninguém estava produzindo nada, num lugar onde não havia colheita, Isaac colheu 100 vezes. Isso começou a produzir perseguição. E a perseguição foi tão grande que eles afastaram Isaac e mandaram Isaac sair daquele lugar. Isaac então sai, e ele cava um poço. Quando ele cava um poço, num lugar seco, numa terra árida, ele reabre um poço, e aquele poço dá água. E a Bíblia diz que ele foi perseguido até que alguém foi lá e entulhou aquele poço. Isaac sabia que a bênção de Deus estava com ele, ele sai de lá e vai para outro lugar, ele abre outro poço. A Bíblia diz que Isaac abre 4 poços, e os 4 poços os filisteus entulham, porque eles estavam perseguindo Isaac. Aqui é uma verdade muito interessante. Quando a bênção de Deus está sobre a sua vida, ainda que as pessoas queiram entulhar os seus poços, lhe perseguir, Deus continua te abençoando. Diga amém. Não importa o quanto as pessoas têm entulhado os teus poços, não importa o quanto as pessoas têm tentado te perseguir e têm tentado fazer com que as tuas obras
elas sejam comprometidas. Deus é contigo, a bênção é contigo, e a bênção incomoda. A bênção de Deus incomoda quem não tem a bênção de Deus. Isso gera perseguição. Mas eu quero ainda falar sobre uma outra perseguição que produz alegria. É a perseguição por causa da missão, por causa do propósito. E aqui eu quero trazer um exemplo bem interessante, bem forte. A Bíblia fala sobre a conversão de Saulo, e a Bíblia diz que de perseguidor ele passa a ser perseguido. Mas ele não passa só a ser perseguido pelos romanos, a quem chefiou um exército por muito tempo. Ele passa a ser perseguido por aqueles que professavam uma fé judaica no mesmo Deus que ele cria antigamente. Deixa eu dizer para você, existem algumas perseguições que nós vamos viver dentro do ambiente eclesiástico. Muitas vezes a missão que nós temos incomoda pessoas dentro da própria igreja. E aí começa uma perseguição em função da missão. Eu não poderia terminar essa parte sobre a verdadeira perseguição que produz felicidade sem citar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que por causa da missão de Jesus, por causa do propósito de salvar vidas, ele foi perseguido pelo inferno. A Bíblia começa a relatar uma perseguição que começa aos 30 anos de idade, quando a Bíblia diz que ele é levado ao deserto e para ser tentado, e ali ele feito 3 propostas para que ele pudesse deixar de cumprir a sua missão. Era um tipo de perseguição para tentar fazê-lo desistir. Mas Jesus sabia que ele tinha vindo para uma missão, para um propósito muito elevado. E a perseguição do inferno não fez com que ele recuasse. E louvado seja Deus, porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E esta é a razão de nós podermos estar aqui. Porque Jesus não cedeu à perseguição do inferno. E eu declaro que você também não vai ceder. Há um propósito sobre a sua vida. Há um legado que Deus colocou sobre você. E o inferno não se satisfaz com alguém que tem o propósito de pregar o Evangelho, de salvar vidas, de obedecer a palavra. Alguém que tem a bênção de Deus para prosperar. A perseguição a qual Jesus se refere é esta perseguição espiritual. Mas em terceiro lugar, por que devemos suportar com alegria as perseguições? Em primeiro lugar, nós falamos sobre o que não é essa perseguição bíblica. O que é essa perseguição natural? Em segundo lugar, falamos sobre o que são essas perseguições que produzem alegria, as perseguições espirituais. Em terceiro lugar, por que devemos suportar com alegria as perseguições? Temos que suportar com alegria perseguições porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. Quando eu comecei a escrever isso aqui, eu falei, uau! Qual é a razão pela qual eu posso ter alegria na perseguição? Porque quando eu sou perseguido por causa de Cristo, isso mostra que eu estou no caminho certo. Olha o que diz João, capítulo 15, a partir do verso 18. João, capítulo 15, a partir do verso 18 ao verso 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. E ele continua dizendo,
se vós fosseis do mundo, olha, preste atenção, se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Versículo 20, ele vai dizer o seguinte: lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardardes as minhas palavras, também guardarão as vossas palavras. Queridos, se o mundo está perseguindo você, por causa de Jesus, Jesus diz: você está no caminho certo. Em outras palavras, essa perseguição só reforça que nós estamos agradando a Deus e desagradando o inferno. Por que eu posso ter alegria? Porque a minha alegria está no fato de que o inferno está chateado comigo. E que Jesus está feliz comigo. Agora, se o mundo não me persegue por causa da minha fé, tem alguma coisa errada. Se eu estou de bem com o inferno, se eu estou de bem com o mundo, se eu estou de bem com a consciência e com a forma como o mundo age, tem alguma coisa errada. O caminho está errado. Logo, é motivo de grande alegria quando nós somos perseguidos em função do fato de que nós recebemos uma missão e estamos cumprindo ela. Jesus está feliz e o inferno está chateado. Mas qual a segunda razão pela qual nós devemos suportar com alegria as perseguições? É pelo fato de que elas são passageiras. Repita comigo: as perseguições. De novo, as perseguições são passageiras. Eita, eu gosto disso aqui. E a Bíblia diz que além de serem passageiras, elas produzem um peso de glória. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Verso de número 17. Verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que eu posso ser feliz apesar de estar sendo perseguido? É porque vai passar. Isso não vai durar. Ela é leve e momentânea. Eu gosto de pensar que Paulo diz que a perseguição é leve, mas a glória é pesada. É o que está escrito aqui. A perseguição é leve, mas a glória é pesada. Vamos entender isso. Quando Paulo fala sobre o peso da glória, você pode fazer aquela analogia, e seguramente Paulo estava se lembrando da balança romana, que nós chamamos no Brasil de balança de peixeiro. Onde você pega uma determinada quantidade de peso e bota de um lado do prato da balança. E do outro você bota o produto. É isso que Paulo está dizendo. Que quando você bota na balança, o peso da perseguição, ele é muito mais leve do que o peso da glória. Então assim, se por um lado a perseguição é leve e momentânea, ela vai produzir um grande peso da glória. O que ele está dizendo é: fique tranquilo, que ela não é só momentânea, como a glória é maior, mais pesada, vale mais a pena do que a perseguição. Ele está dizendo: nunca a perseguição vai pesar mais na balança do que a glória. Diga aleluia. Sabe por que eu posso ser feliz? É porque vai passar. E enquanto não passar, sempre a glória será maior do que a perseguição.
Mas em terceiro lugar, eu posso ser feliz, apesar das perseguições, pela convicção de que nós não estamos sozinhos no meio dela. 2 Coríntios. 2 Coríntios vai falar a respeito disso. Aliás, Isaías 43, a partir do verso 2, ele vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Por que eu posso ter alegria durante essa perseguição, fruto da nossa fidelidade ao Senhor? Porque a perseguição virá. E se nos lançarem no fogo, e assim fizeram com aqueles 3 jovens, o Senhor estava lá. Se lançarem numa cova, como fizeram com Daniel, o Senhor também estava lá. Quando lançarem pelas águas, como fizeram com Moisés, o Senhor também estava lá. E a Bíblia é mais profunda no Salmo 23, quando ela diz: ainda que a perseguição me leve a um vale que beira a morte, que se assemelha à morte, eu e você não estaremos sozinhos. Você sabe o que eu estou dizendo. Essa perseguição, fruto da fidelidade, traz Deus para dentro da tua perseguição. Aleluia. Eu posso desfrutar de uma felicidade mediante a perseguição, como vimos hoje pela manhã, com tanta graça, porque o Emmanuel está conosco. O Emmanuel está dentro de nós. Se você não ouviu a mensagem de hoje pela manhã, o pastorado pregou uma mensagem fantástica sobre o Emmanuel. Eu quero dizer para você, é possível ser feliz em meio à perseguição, porque você não está só. Mas ainda, em quarto lugar, é possível ser feliz em meio à perseguição, porque os homens do passado nos deixaram um exemplo de legado e de fé. O próprio texto que lemos de Mateus capítulo 5, ele vai dizer no versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, olha bem, exultai-vos, você pode se alegrar, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Eu tenho uma boa notícia. Se você acha que estão perseguindo você por causa do Evangelho, você não é o primeiro. E também não será o último. Só que algumas pessoas vieram antes de nós. E elas suportaram perseguições. Hebreus capítulo 11. Ele vai falar sobre os heróis da fé que foram aprovados naquilo que eles fizeram. Mas ali no versículo 39 em diante, a Bíblia vai falar sobre alguns homens que foram perseguidos e não foram livrados, morreram a fio de espada, foram cortados ao meio, mas eles se mantiveram alegres. A Bíblia diz que esses homens receberam um bom testemunho, sabe? Não desanimaram, receberam um bom testemunho, porque a fé deles não era a fé do livramento. A fé deles não era a fé do livramento terreno, mas a fé deles estava na fé do livramento da eternidade. É possível você passar com alegria, porque outros homens passaram. Citamos no domingo passado a experiência de Estevão, que em função da perseguição foi apedrejado. Mas ele não perdeu a alegria, porque ele sabia o que estava reservado para ele.
Eu quero finalizar mais esse ponto. Porque podemos passar por perseguições com alegria. A Bíblia diz que nós podemos fazer isso. Porque é uma honra ser perseguido por causa de Cristo. Eu vou repetir. É uma honra perseguido por causa de Cristo. Estávamos fazendo um estudo essa semana sobre Atos capítulo 5 e a perseguição da igreja. Estava com algumas pessoas do ministério estudando a palavra. E o texto de Atos 5, versículo 41, tem uma informação muito interessante. Ele diz assim: retirando-se, pois, da presença daquele conselho. Ouça bem. Havia um conselho, um sinédrio, que chicotearam eles, que proibiram eles de falar em nome de Jesus, que maltrataram, que perseguiram eles. Mas a Bíblia diz nos versículos anteriores que eles soltaram, eles não puderam deter Pedro e os demais apóstolos. Aí o versículo 41 fala sobre algo importante. Retirando-se, pois, da presença do conselho, alegraram-se, regozijaram-se, ficaram felizes por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Por que nós podemos? Porque se porventura as pessoas nos perseguirem porque nós somos fiéis à pregação da palavra pelo nome de Jesus, isso é um prazer. Isso não produz tristeza. Isso é um privilégio. A Bíblia diz que isso era um privilégio para eles. Essa semana eu estava procurando algumas ilustrações e eu vi a história real de um escravo. E essa história conta que esse escravo, ele estava com tuberculose, já à beira da morte. A sua esposa tinha morrido de tuberculose. Ele tinha 2 filhas, essas 2 filhas foram vendidas. E ele estava já no final, nos últimos dias. E quando seu senhor entrou, naquela hospedagem, isso é uma história verídica, segundo os relatos, tem até o nome desse escravo, o nome dele era Pedro. E a história diz que esse homem, então, estava de joelho agradecendo a Deus. E o seu senhor, então, perguntou para ele: rapaz, sua mulher morreu de tuberculose, você está morrendo de tuberculose, suas 2 filhas foram vendidas. E você está aí com esse sorriso, com essa cara de feliz, alegre, prestes a morrer. Ele falou assim: é assim, meu senhor, quando o senhor sai para caçar, e o senhor mata uma raposa, mas a outra fica ferida, a quem o senhor vai continuar perseguindo? Aí aquele senhor falou assim: a que está ferida, porque a que está morta já está morta. Ele falou: pois é, eu só sou perseguido, viu? Porque eu ainda estou vivo. E o inferno tem muito medo e continua me perseguindo. Deixa eu contar um segredo para você. O diabo nos persegue porque nós ainda não fomos derrotados por ele e não seremos em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que ainda que a gente seja raposinha ferida, nós não vamos morrer, porque Deus está conosco, nos guarda, nos protege. O diabo não tem poder para tomar a nossa vida, o nosso bem e o nosso legado. Quero terminar dizendo quais são os benefícios de suportar com alegria as perseguições. Quais são os benefícios de suportar com alegria as perseguições? Em primeiro lugar, é porque as perseguições nos aperfeiçoam. Ouça bem. A perseguição nos aperfeiçoa. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ouça, por que nós temos benefícios ao suportar? Porque quando nós suportamos as provações, nós somos aperfeiçoados. Mas também quando nós suportamos a provação com alegria, a perseguição com alegria, nós vamos ter um outro benefício. Como Cristo venceu a perseguição no mundo, nós também venceremos. Qual o benefício? É que do mesmo jeito que Jesus venceu, nós também venceremos. João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus diz, porque eu venci o mundo. Qual é o benefício? É que nós estamos no mesmo legado de vitória que Jesus. Jesus venceu e nós venceremos. E finalmente, o Ministério de Adoração pode nos ajudar aqui. Quais os benefícios que nós temos em suportar com alegria a perseguição? Porque o texto diz que nós teremos uma recompensa. Nós teremos uma herança. O texto de Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, no versículo 12, regozijai-vos, Mateus 5, 12, exultai, porque grande, presta atenção, grande é o vosso galardão no céu. Há uma recompensa quando nós somos perseguidos por causa do Senhor. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo escreve o seguinte: porque para mim, presta atenção nesse texto, para mim eu tenho por certo que as aflições, as perseguições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não importa o quanto a gente padeça aqui, há uma glória a ser revelada para os fiéis. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A parte final diz: ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa por vivermos perseguições por causa do nome de Jesus. Há uma recompensa quando nós somos perseguidos, mentindo, disserem todo tipo de mal contra nós por causa daquilo que nós estamos vivendo em Cristo. Há um galardão, há uma recompensa. Nós terminamos hoje esse primeiro grande bloco do Sermão da Montanha com essa oitava bem-aventurança, que nada mais é do que uma explicação da consequência de nós vivermos as demais 7, mas também vivermos a recompensa de entrarmos em fidelidade a respeito disso. Eu li um livro, alguns anos atrás, eu já li ele 2 vezes, e o título dele é extremamente sugestivo para a nossa mensagem. Não sei se você tem acesso a alguma livraria virtual que você possa comprar. Há um livro do John Bevere, intitulado Movidos
pela eternidade. Esse livro mexeu muito comigo. E nesse livro ele conta vários testemunhos e traz algumas ilustrações a respeito disso. E a proposta dele em relação a esse livro é: as nossas decisões, elas não podem ser pontuadas pelo presente, pelo terreno, mas pela eternidade. Se eu tomo decisões só por causa do presente, eu posso comprometer a minha eternidade. Mas quando eu olho a eternidade e a minha decisão está alinhada com o que eu quero viver na eternidade, isso nos faz lutar para vivermos a plenitude que Deus tem para nós. Eu creio que o objetivo de Jesus, quando trouxe todo esse ensino a respeito dessas 8 bem-aventuranças, era nos alertar que viver isso é viver a contramão do mundo. Ver isso é ter aquilo que Paulo diz, uma mente transformada. Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis, não ande na forma do mundo, não ande como o mundo anda, não atribua alegria ao que o mundo atribui, mas mude a sua mente, transforme a sua mente. Não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas renovai-vos pelo entendimento, renovai-vos pela palavra, renovai-vos pelas verdades do mundo espiritual. Muda a tua mente, ande conforme o mundo espiritual, o que Cristo tem para você e para mim. E Paulo termina dizendo: porque desta forma nós vamos experimentar, apesar da perseguição, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada pelas verdades que produzem alegria vão produzir para nós uma eternidade maravilhosa. Tome suas decisões movidos pela eternidade, pelo mundo espiritual, pela felicidade que Jesus pregou, ainda que venha na contramão do que o mundo chama de felicidade. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai nos habilitar a viver essas verdades, ainda que sejam tão desafiadoras. Mas se homens viveram, nós também viveremos. Eu profetizo que será assim na sua vida. E você e eu vamos experimentar a verdadeira felicidade. Seremos chamados felizes, seremos chamados bem-aventurados, apesar das perseguições. Aleluia!